pessoal, eu sou a professora Natália e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente viu na semana passada, que eram reações de oxirredução. O tema de hoje vai ser eletroquímica, vamos estar falando de pilhas e na próxima semana falaremos de eletrólise e nós teremos 2 vídeos, como sempre, né? Esse vídeo com a parte teórica e mais um vídeo de exercícios da apostila, certo? Então, só para relembrar, na aula passada a gente começou com a seguinte pergunta: o que tem em comum, né, entre essas 3 imagens, né? E eu falei que nessas 3 imagens ocorrem reações de oxirredução, que são reações em que tem transferência de elétrons. A primeira delas é a formação do ferrugem, que a gente vai ver melhor assim como acontece agora. E na aula de hoje a gente também vai ver sobre pilhas. A gente vai ver semelhanças e diferenças de todas as 3 fotos nessas aulas que a gente está falando sobre esse assunto, certo? Então, falando da ferrugem, a ferrugem é um processo que o ferro, né, ele se transforma. Quando a gente tem o material no seu estado natural, né, ele é o ferro puro, mas ele sofre reações e se transforma na ferrugem. E a ferrugem, ela na verdade é uma mistura de óxidos e hidróxidos de ferro 2+, e ferro 3+, certo? E a gente tem aqui 2 reações que podem ocorrer para a formação da ferrugem. E se vocês olharem, são 2 reações de oxirredução. A gente pode perceber isso pela variação do NOx. A gente tem aqui o ferro sólido e o O2 gasoso, são substâncias simples e o NOx então é 0. E aqui a gente vê que o ferro tem NOx +3, o oxigênio NOx -2. Então teve a variação de número de oxidação, então é uma reação de oxirredução em que ocorreu transferência de elétrons. E aqui a mesma coisa, o ferro 0, oxigênio 0, aqui temos o ferro +3 e o oxigênio -2. Então houve a mudança de NOx. São 2 reações de oxirredução, certo? E uma característica dessa reação é que ela é uma reação espontânea. O que significa uma reação espontânea? Que ocorre naturalmente, sem a gente forçar, certo? Só o oxigênio e a água estarem em contato com o ferro, ao passar do tempo vai formando a ferrugem, certo? E falando de reações espontâneas, são reações que ocorrem naturalmente só pelo contato dos reagentes, nós temos outros exemplos aqui também, ó. Esse exemplo aqui, se a gente estivesse na sala de aula, ia ser lindo de vocês verem. O que acontece? Aqui eu tenho uma placa de zinco, né, que ela tem a cor prateada, e aqui uma solução de sulfato de cobre. Essa solução de cobre tem a característica de ser azulada, certo? E quando se mergulha a placa de zinco e deixa passar um tempo, você já vê que ele escureceu, né? Se você retirar, você vai ver que esse escurecimento, ele tem a cor acobreada. Por que tem essa cor acobreada? Porque o cobre da solução, que era o cobre 2+ sulfato de cobre, né, ele se deposita nessa placa formando cobre 0, certo? Ou seja, está passando de 2+ para 0, ele está se reduzindo. Se ele está se reduzindo, está diminuindo, nossa, quer dizer que ele está ganhando cargas negativas, ou seja, está ganhando elétrons, certo? E por isso ele está se depositando. Só que para o cobre doar, para o cobre receber elétrons, alguém tem que doar. E quem vai doar? É o zinco, certo? Então, ao mesmo tempo que o cobre ganha elétrons e se deposita, o zinco da placa, ele libera seus elétrons, passa de 5,0 para 5,2+, e vem aqui para a solução, certo? Então é uma reação espontânea, certo? De oxirredução. E a gente vai ver aqui melhor quais são as reações, ó. Eu tenho zinco na placa metálica, o sulfato de cobre na solução, certo? E vai se formar o sulfato de zinco e o cobre metálico. Eu estou trocando aqui, ó, o cobre pelo zinco, uma reação de deslocamento, como vocês viram na inorgânica. A gente também pode escrever essa reação assim, ó, como são sais solúveis, Cu2+, sulfato, Zn2+, sulfato. Se eu cortar o sulfato que está dos 2 lados igual, eu tenho essa reação aqui, ó, que representa a reação de oxirredução, ó. O zinco se oxidando de 0 para 2+,
e o cobre se reduzindo, certo? E eu posso ainda escrever essa reação global em duas semi-reações, que é muito comum a gente usar semi-reações, principalmente no assunto de pilha que a gente vai ver. O que são essas semi-reações? Eu estou separando a semi-reação de oxirredução e a semi-reação de redução, certo? Eu chamo de semi porque as duas são metades de uma reação completa. A reação, se eu tivesse só o zinco, não aconteceria essa reação de oxirredução. Eu preciso das duas juntas. Então, são duas metades que formam uma reação global, certo? E aqui a gente vê ó, o zinco de 0 passando para zinco 2+, e perdendo elétrons, e o cobre 2+, ganhando esses elétrons e passando para cobre 0. Então, essa é a reação que ocorreu ali no nosso experimento, certo? Mas, e se eu puder fazer esses elétrons passarem por um fio condutor? O que aconteceria? Certo? Mantesse um pouco da distância entre cobre e zinco e unisse essas duas substâncias por um fio condutor. O que poderia ser formado? Então, pensando nisso, foi criada a pilha de Daniel. O que é essa pilha? Como ela foi construída? Eu tenho aqui o eletrodo de cobre, uma placa metálica de cobre, certo? Que está numa solução de sulfato de cobre, azulzinha como a gente viu anteriormente, ok? Aqui eu tenho o eletrodo de zinco, que é uma placa de zinco, que está numa solução de sulfato de zinco. Unindo esses dois eletrodos, eu tenho um fio condutor, que é onde eu coloquei uma lâmpada no meio, e fechando esse circuito, eu tenho a ponte salina. Essa ponte salina, além de fechar o circuito, a função dela é equilibrar as cargas para os dois lados, certo? Então, quando eu fecho esse circuito, como eu tenho essa troca espontânea de elétrons, estes elétrons vão percorrer esse fio condutor, ou seja, elétrons em movimento percorrendo esse fio condutor é a eletricidade, certo? E por isso eles conseguem acender essa lâmpada quando a gente fecha esse circuito, ok? Então esse é o modelo padrão da pilha de Daniel, ok? Agora a gente vai entender melhorzinho como que funciona essa pilha. Aqui a gente tem a reação global, que é a mesma reação que a gente viu na experiência, é o zinco 0 reagindo com o cobre 2+, formando o zinco 2+, e o cobre 0. A oxidação do zinco e a redução do cobre, ok? A mesma reação que a gente viu. Então, toda pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. A gente está acostumado a ver nas pilhas que a gente coloca no controle remoto maisinho, menusinho, certo? Então, toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo a gente sempre chama de cátodo. E o polo negativo a gente sempre chama de ânodo, certo? Agora, quem é o cátodo, quem é o ânodo? Eu tenho um eletrodo que é o cátodo e o outro eletrodo que é o ânodo. Quem é quem? Como que eu vou saber? Aí a gente tem um macetezinho que eu gosto de ensinar para vocês gravarem, uma regrinha do cara. O que eu vou fazer com essa regrinha do cara? Eu vou juntar, ó, consoante com consoante e vogal com vogal, certo? Cátodo se reduz, o anodo se oxida, certo? Então a gente já sabe, ó, que o cátodo se reduz e o anodo se oxida. Nessa reação aqui, quem está se reduzindo, quem está se oxidando? A gente viu que o zinco está se oxidando, então ele é o anodo e é o polo negativo. E o cobre está se reduzindo, então ele é o cátodo, o polo positivo, certo? Então vamos colocar essas informações aqui, ó, o cátodo, polo positivo, e o anodo, polo negativo, certo? O que mais que a gente pode falar dessa pilha, ó? A gente tinha aqui o fluxo de elétrons, certo? E se vocês repararem, o fluxo de elétrons são cargas negativas, né? Vamos lembrar assim, se ele é negativo, ele vai ao encontro do positivo. Então, ele sempre vai sair do polo negativo para o polo positivo, certo? Ou seja, do anodo para o cátodo, ok? Sempre o movimento dos elétrons vai ser esse, ok? Então, o que mais que podemos falar dessa pilha, ó? Aqui a gente tem, ó, que o zinco está perdendo elétrons e está formando o zinco 2+, certo? O cobre está ganhando elétrons e está formando o cobre 0,
certo? Como que isso vai funcionar aqui na pilha? Olha só, se eu tenho zinco zero se transformando em zinco 2+, o zinco zero está na placa metálica, certo? É o zinco metálico. Ele está formando zinco 2+, né? Ele está se transformando em zinco 2+. Então ele está saindo daqui e indo aqui para a solução, ok? Como ele está saindo da placa, ele está deixando de ser zinco zero, aqui essa placa ela vai começar a perder massa. A gente diz que ela vai começar a sofrer corrosão, certo? E pensando no contrário, aqui no catodo, o cobre 2+ está se transformando em cobre 0. E como que ocorre essa transformação? Eu tenho um cobre 2+ aqui na solução. Quando ele se transformar em cobre 0, ele vai se depositar aqui na placa, do mesmo jeito que a gente viu na experiência, certo? Então todo o cobre da solução, ele vai começar a vir aqui para a placa, né, enquanto a reação estiver ocorrendo, e essa placa vai ter um aumento de massa, ok? Então, no catodo sempre eu vou ter o aumento de massa, porque vai estar tendo a redução, vai estar tendo a formação do metal, certo? E no anodo eu sempre vou ter a diminuição de massa, que eu chamo de corrosão, porque o metal vai estar se oxidando, vai estar virando um íon, ok? E o que acontece com a concentração das soluções? Se o cobre da solução está vindo aqui para a placa, eu estou diminuindo a concentração da solução. E se o zinco da placa metálica está se transformando em íons para cá, eu estou aumentando a concentração dessa solução, certo? Então, no catodo, sempre a concentração da solução diminui e no anodo sempre ocorre o aumento da concentração da solução, certo? Aqui a gente tem um outro tipo de representação das pilhas, tá? Onde a gente sempre coloca, ó, sempre tem que ser nessa ordem. Primeiro o anodo, depois o catodo. No desenho não importa a ordem, tá? Mas quando eu represento nesse esquema, eu sempre coloco primeiro o anodo se oxidando, depois o catodo se reduzindo. E esses dois tracinhos aqui representam a ponte salina, que está ligando esses dois eletrodos, certo? Então, o que a gente até agora viu sobre as pilhas? Ó, a gente viu que são reações espontâneas. Só em colocar os reagentes em contato, a reação já ocorre, os elétrons já circulam, certo? Desde que o circuito esteja fechado. Essas reações, elas transformam a energia química que está contida na matéria, toda a matéria tem sua energia química, e elas pegam essa energia química e transformam em energia elétrica. Então aqui a gente tem uma transformação de energia, certo? E toda pilha possui um polo positivo, que é o catodo, que sofre redução, lembrando da regrinha do Caro, e também um aumento de massa, e o polo negativo, que é o anodo, que sofre a oxidação e a corrosão, que é a diminuição da massa, certo? E finalmente a gente sabe que os elétrons eles sempre vão do polo negativo para o polo positivo, ou seja, do anodo para o catodo. Então isso foi o que a gente viu até agora, ok? Agora tem aqui o esqueminha de uma pilha, né? Aqui do anodo para o catodo, o circuito dos elétrons, certo? Nessa pilha, esse caminho dos elétrons que a gente está falando, ó, essa quantidade de elétrons que passa por um ponto no fio, ela é denominada de intensidade da corrente elétrica, certo? Ou seja, esse fluxo de elétrons é a corrente elétrica, certo? E ela é medida em ampere por um aparelho que é chamado de amperímetro, que é esse aqui, certo? Então, o amperímetro ele consegue medir a corrente elétrica realizada por uma pilha. E entre esses dois polos, negativo e positivo, existe uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, que a gente também pode chamar de força eletromotriz, que é a FEM, ou a gente pode botar um Ezinho também, ok? E essa diferença de potencial, ela representa a força que move os elétrons através do fio condutor, certo? E essa força que move os elétrons, ela é medida em volts por aparelhos chamados de voltímetro, certo? E como que a gente consegue determinar essa diferença de potencial, essa força eletromotriz da pilha? Então, a gente já viu essa figurinha quando a gente estava falando de entalpia padrão. Agora a gente vai falar de eletrodo padrão. O que é o padrão? Tem certas coisas que a gente só consegue medir se a
gente tiver um padrão, como a gente viu, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela fica a 750 metros de altitude, mas em relação a quê? Em relação ao nível do mar, certo? A gente também viu que a gente tem os andares mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, em relação sempre à superfície do solo, que a gente chama de térreo, certo? Então a gente tem esses padrões. E falando aqui do eletrodo padrão, para a gente determinar o potencial da matéria, a diferença de potencial entre duas matérias, a gente precisa de um padrão. A gente precisa de alguém para falar, ó, esse aqui é o zero. Então a partir do zero a gente vai medir todos os outros. E essa substância escolhida foi o hidrogênio. Um eletrodo padrão de hidrogênio, a gente diz que ele tem 0 volts. Foi escolhido o hidrogênio porque ele é o cátion mais comum. Toda solução aquosa tem um cátion H+, certo? Então, por isso foi escolhido ele como padrão 0, certo? Então aqui a gente tem como exemplo como funciona um eletrodo sozinho de hidrogênio, tá? Então eu tenho um fio de platina e uma placa de platina, certo? Aqui eu tenho o gás hidrogênio e uma solução aquosa contendo ácido sulfúrico, que vai ser a minha fonte de H+. E a reação que pode ocorrer é essa aqui, ó, o hidrogênio gasoso ganhando 2 elétrons e formando H+. Se vocês verem, ó, a gente tem aqui a setinha do equilíbrio mostrando que a reação pode ocorrer no sentido contrário também. O H+ pode perder elétrons para se transformar no H2, ok? Então, a partir daí, a partir do eletrodo de hidrogênio, a gente pode comparar com eletrodos de outras substâncias metálicas ou não, certo? E comparando com outra substância, a gente vai ver a diferença de potencial. A gente vai ver se o hidrogênio vai se reduzir ou se oxidar. Se o hidrogênio estiver se reduzindo, o outro material vai estar se oxidando. Se o hidrogênio estiver se oxidando, o outro material vai estar reduzindo. Certo? A gente vê que tipo de reação ocorre aqui, nessa pilha, e consegue medir o potencial, a diferença de potencial entre esses dois materiais. Nesse exemplo aqui, o que é percebido? Que o zinco da placa metálica, ele se transforma em zinco 2+, e perde 2 elétrons, ok? Está se oxidando o zinco então. Então ele vai ser o anodo, certo? E a placa vai sofrer corrosão. E o que acontece aqui nesse eletrodo? O H+, ele ganha 2 elétrons e vai se transformar em H2, ok? E a diferença de potencial entre esses dois materiais é de 0,76 volts, certo? Aí a gente pode pegar o hidrogênio e comparar com diferentes materiais. E a partir daí, a gente vai ter uma tabela que a gente chama de tabela de potencial padrão. Essa tabela aqui está mostrando o potencial padrão de redução em solução aquosa a 25 graus Celsius. Temperatura em qualquer equilíbrio a gente sabe que é importante, certo? Então, é medido na temperatura de 25 graus Celsius. Se eu variar a temperatura, essa diferença de potencial poderia variar. Mas aqui a gente tem um padrão que é sempre medido a 25 graus Celsius. Como é um potencial padrão de redução, a gente vai ver que todas as reações aqui são de redução, certo? E aqui a gente tem o potencial de redução de cada substância em relação ao hidrogênio, que é 0. Essa tabela aqui está no livro de vocês, tá? Então, se não estiver dando para enxergar direito, vocês podem olhar pelo livro, ok? E o que a gente pode saber? Se eu tenho aqui um potencial de redução, quanto maior for esse potencial de redução, maior a facilidade dessa substância se reduzir, certo? Se ela se reduz facilmente, quer dizer que ela faz uma outra substância se oxidar, ou seja, ela é um bom agente oxidante, certo? Se ela se reduz, ela é um bom agente oxidante. E quanto menor for o potencial de redução, mais difícil vai ser essa substância se reduzir. Ou seja, se é difícil dela se reduzir, quer dizer que é mais fácil ela se oxidar. Se é mais fácil ela se oxidar, então ela vai ser um bom agente redutor, vai fazer outra substância se reduzir, ok? Essa tabelinha aqui está no livro de vocês, mas ela pode ser escrita de várias maneiras, ó. Eu peguei o exemplo aqui, ó, que é o que a gente falou, né? Nesta tabela, quanto mais positivo,
maior a facilidade de se reduzir. Eu peguei aqui uma outra tabela, certo? Como provavelmente está difícil de ver, vou recortar um pedaço dela para colocar aqui, certo? E qual é a diferença dessa tabela? Ele coloca aqui a reação de equilíbrio, certo? Aqui ele colocou o potencial de redução e aqui ele colocou o potencial de oxidação. Então, se você segue nesse sentido aqui, a gente tem a oxidação. Se você segue nesse sentido para cá, aí você tem a redução. E se vocês repararem, os sinais de potencial de redução é sempre o inverso de oxidação. Aqui eu tenho mais 3,04 e aqui eu tenho menos 3,04. Então, se a gente inverte o equilíbrio, a gente inverte o sinal, ok? Mas vamos lá. A gente então viu que existem diferentes valores de potencial, certo? De potencial padrão para cada substância, né? Então, a partir desses valores de potencial, a gente pode calcular a força eletromotriz de uma pilha, a diferença de potencial, já que a gente tem tabelado esses valores. Então, a gente vai usar os valores da tabela para calcular, ok? Então, a força eletromotriz, que a gente pode chamar de ΔE, das pilhas, que são reações espontâneas, são sempre valores maiores que zero, ou seja, sempre valores positivos. Certo? Então, ΔE tem que ser sempre positivo para pilhas. Informação muito importante. ΔE nas pilhas é sempre um valor positivo, ok? Porque são reações espontâneas. Beleza? Então, se é reação espontânea, ΔE é maior que zero. Então, agora a gente vai calcular a força eletromotriz para a pilha de Daniel, que a gente viu lá na frente, que é a pilha de zinco e cobre, tá? Através do potencial padrão, ok? Então, a gente falou, né? Que é zinco e cobre. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor para zinco, o valor da potencial padrão de redução que a gente tem aqui, que é menos 0,763. E o cobre, que é mais 0,337. Vou pegar essas duas reações do jeito que elas estão aqui e vou colocar aqui, certo? Então, reação de redução de zinco e a redução do cobre e seus valores de potencial padrão, certo? Vamos esquecer o que a gente viu lá atrás de quem se oxida e quem se reduz, que a gente já sabe pela experiência. E se eu não soubesse quem se oxida e quem se reduz, como que eu posso ver isso aí? Então, olha só, a gente viu que o valor do potencial da pilha tem que ser sempre positivo, certo? Então, quando eu somar esses dois valores, tem que dar um valor positivo, ok? Por enquanto, a gente vê que esse número é muito mais negativo do que esse aqui é positivo. Então, quando a gente somar aqui, vai dar um valor negativo, que a gente não quer, certo? Só que o que tem de errado nessas duas semi-reações? As duas estão se reduzindo, certo? Então, se as duas estão se reduzindo, tem algo de errado, porque a gente sabe que se alguém está se reduzindo, alguém tem que se oxidar. Certo? Se alguém perde elétrons, alguém tem que ganhar elétrons. Então, uma dessas reações está invertida, ok? Então, eu vou ter que inverter uma dessas reações. E eu sempre vou inverter quem tiver o menor potencial, certo? E quando eu inverter esse menor potencial e somar os valores do potencial, eu vou ter certeza que eu tenho um valor positivo, ok? Então, eu vou pegar a reação do zinco, que tem um potencial menor, e vou inverter. Então, quando eu inverter, eu vou ter o quê? Ó? Vou cancelar essa reação aqui, invertir a reação, certo? E invertir também o sinal aqui, ok? Agora eu posso somar essas duas reações e somar o valor aqui de potencial para obter a minha força eletromotriz, ok? Então, quando eu fizer isso, somar esses valores, ó, aqui eu vou ter que 1,1 é a diferença de potencial da pilha. E aqui, ó, esses dois elétrons eu vou cortar com esses dois elétrons e eu vou ter a minha reação global que a gente já viu lá atrás, certo? Ó, zinco 0, cobre 2+, são os meus reagentes antes da seta. Depois da seta sobrou o quê? Cobre 0 e zinco 2+, ok? Essa é a minha reação global da pilha e essa aqui é a diferença de potencial, certo? A gente também pode ver aqui, ó, como a gente tinha visto, o zinco se reduzindo, certo? Desculpa, o zinco se oxidando, então ele é o anodo, certo? E o cobre se reduzindo, então ele é o cátodo da pilha, ok?
ver mais um exemplozinho, aqui a gente vai determinar a força eletromotriz, a equação global da pilha e o cátodo e anodo para uma pilha formada entre o alumínio e o ferro. Então eu vou ter que ir lá na minha tabela de potencial, certo? E pegar as reações de alumínio e ferro, ok? Então as duas reações que ele me deu lá, tem um ferro a mais aqui, né? São reações de redução, ok? E aqui estão os seus potenciais de redução. Se eu tenho as duas se reduzindo, então tem algo de errado, eu tenho que inverter uma, porque uma tem que se reduzir e a outra tem que se oxidar. Quem que eu vou inverter? Quem tiver o menor potencial, que no caso é o alumínio. Então eu vou cortar o alumínio e vou inverter aqui a minha reação. Vamos esquecer esse ferro, ok? Tá aí a mais, certo? Então, quando eu inverter essa reação, eu já poderia somar aqui esses dois valores para ter o potencial padrão da pilha, certo? Só que para eu ter a equação global, eu preciso balancear esses elétrons. Porque aqui eu tenho 3 elétrons e aqui eu tenho 2 elétrons. De onde vem esse elétron a mais? Então quer dizer que essa reação não está balanceada. Para eu balancear esses elétrons, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 2, certo? Porque aí eu vou ter 6 elétrons aqui e 6 elétrons aqui. Só que para eu multiplicar aqui por 3, eu tenho que multiplicar a equação inteira e a mesma coisa embaixo, certo? Então como é que vai ficar? Multiplicando aqui tudo por 3, ó. 3 ferros 2 mais, 6 elétrons, 3 ferros 0. Multiplicando embaixo por 2, 2 alumínios, 2 alumínios 3 mais, 6 elétrons. Cortei os elétrons, então o que eu tenho? 3 ferros 2 mais e 2 alumínios sobraram como reagentes, ferro 3 mais e 2 alumínios, 3 ferros 0 e 2 alumínios 3 mais são os meus produtos, ok? E aqui a diferença de potencial é só eu somar, né? 1,66 mais menos 0,44, que vai dar 1,22 volts. Então aqui eu tenho a FEM da pilha, força eletromotriz, aqui eu tenho a equação global. Quem é o cátodo, quem é o anodo? Eu sei que o cátodo se reduz. Quem está se reduzindo é o ferro 2 mais para ferro, certo? E quem está se oxidando é o alumínio para alumínio 3 mais. Então o alumínio está oxidando é o anodo e o ferro é o cátodo, ok? Então, nessa aula é só. No próximo vídeo a gente vai resolver alguns exercícios sobre essa matéria, os exercícios da apostila. Então até lá!